de Gálatas, capítulo 5, versículo 11. E eu, irmãos, este é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja da Galácia. E eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão ou as obras, por que ainda sofro perseguição? Logo, está abolido o escândalo da cruz? Quero responder a esta pergunta hoje à noite. Qual é o significado tanto da cruz quanto do escândalo da cruz? Em Isaías, capítulo 53, versículo 3, está escrito: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Agora, por que isso? A expressão, o escândalo da cruz, soa um tanto estranha para nós hoje. Porque nós, em todas as igrejas, suponho eu, em Glasgow, sejam protestantes ou católicas, vemos uma cruz. Temos cruzes gravadas em nossas Bíblias. Usamos cruzes como ornamentos em nossos pescoços. Ela se tornou um emblema para a arte e para os poetas. E isso é bom, mas tornou-se algo sentimental, com um certo interesse romântico na cruz. Mas é muito mais do que isso. A cruz, na verdade, representa um escândalo. É uma pedra de tropeço. Foi chamada de escândalo para os homens. Isaías, com visão profética, disse: Não havia beleza alguma para que o desejássemos. O que há em Jesus Cristo que nos faria desejá-lo quando o vemos pendurado em uma cruz, sangrando e morrendo, sendo executado por soldados romanos? Paulo, ao seguir a Cristo, descobriu que a cruz provocava desprezo e despertava a hostilidade das pessoas. Cristo nem sempre é atraente para o coração humano, mas, quando Paulo apresentava Cristo e este crucificado, muitos se ofendiam e se afastavam com desprezo e indignação. Por que a cruz é uma ofensa? Por que é uma pedra de tropeço? Por que é um escândalo para os homens? Algumas traduções dizem escândalo em vez de ofensa. Bem, primeiro, a cruz de Cristo é a condenação do mundo. A cruz de Cristo diz a cada um de nós: você é um pecador e precisa se arrepender. Nós não gostamos de ouvir isso. Gostamos de ouvir que somos bons. Mas no fundo, sabemos que pecamos contra Deus, porque pecado significa que estamos separados de Deus, quebramos suas leis, falhamos em cumprir seus padrões morais. E assim, na época da morte de Cristo, havia Herodes, o rei. A cruz foi uma ofensa para ele porque apontava para ele e dizia: Herodes, você está vivendo em imoralidade. Ele vivia com a esposa de seu irmão. E a cruz o condenava, dizendo: isso está errado. E então havia Caifás. Caifás era um líder religioso, o sumo sacerdote. Ele era cheio de orgulho e frieza, era astuto e calculista. E a cruz o condenava porque ele estava condenando Jesus. E então havia Pilatos, o governador romano. A cruz o condenava porque ele estava cheio de medo. Ele era um covarde, não teve coragem de defender o que sabia ser certo. Ele sabia que Jesus era inocente. Sua esposa enviou-lhe um recado, dizendo: não se envolva com esse homem justo, ele é inocente, não fez nada digno de morte. Mas Pilatos não conseguiu resistir à multidão que o pressionava, que gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E assim a cruz condenou Pilatos. E então a cruz condena Judas. Judas, que esteve com Jesus como um de seus discípulos, muito próximo dele. E Jesus sempre soube o que havia no coração de Judas, mas o manteve por perto. E há muitas pessoas na igreja exatamente assim. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, disse Jesus. Judas servia a Jesus com os lábios, com tudo o que tinha. Ele era o tesoureiro da pequena igreja de Jesus, mas, no fundo, nunca se entregou verdadeiramente a Cristo, porque Judas era ganancioso. Ele queria dinheiro, ele queria prestígio, achava que Jesus estabeleceria um grande reino e que ele ocuparia uma posição de destaque nesse reino. E então a cruz condenou os soldados.
Eles jogaram sorte sobre as vestes de Jesus. Mas o centurião, o capitão daqueles soldados que o crucificaram, exclamou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E então o ladrão também foi condenado. Mas ele se arrependeu no último momento. Havia 2 ladrões, 2 cruzes. Um deles rejeitou Cristo, o outro o aceitou. E começaram a falar entre si, a se condenar um ao outro. Um deles zombava de Jesus, mas o outro, que também estava morrendo ao lado dele, reconheceu sua culpa. Ambos eram culpados, ambos mereciam morrer. E esse ladrão disse: nós merecemos morrer, mas este homem no meio, este Jesus, não merece. Então ele se voltou para Jesus e disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi tudo o que ele disse. Lembra-te de mim. Ele não teve tempo de se unir a uma igreja. Ele não teve tempo de ser batizado. Ele não teve tempo de dar dinheiro. Ele não teve tempo de sair e fazer boas obras. Mas naquela cruz, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quão rápido aconteceu, porque ele creu e recebeu Cristo em seu coração ali, no último instante, naquela cruz. Quando Paulo esteve diante do governador Félix, a ardente mensagem da cruz o condenou, a ponto de ele tremer. E ele disse: quando eu tiver um momento mais oportuno, chamarei por ti. Quantos de nós, quando ouvimos o Evangelho sendo pregado, quando ouvimos sobre a morte de Cristo na cruz, quando ouvimos sobre nossos próprios pecados, trememos? Quando ouvimos sobre o inferno e a possibilidade de enfrentarmos o juízo e a condenação eterna, trememos por dentro. Mas Félix nunca teve um momento mais oportuno. Aquele era o seu momento com Cristo, mas ele não o aproveitou. E pelo que sabemos, ele se perdeu. E então havia Festo, outro governador, que disse: Paulo, você está louco ao falar desse Jesus morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. E o rei Agripa disse: por pouco me persuades a me tornar cristão. Paulo falou sobre a cruz. Ele falou sobre a ressurreição. Ele falou sobre Cristo cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Ele falou sobre a necessidade de arrependimento e fé para seguir a Cristo. E Agripa, o grande rei, disse: por pouco me persuades, e muitos de vocês, hoje à noite, estão por pouco persuadidos de que precisam renovar seu compromisso com Cristo. Vocês precisam se entregar de verdade. Talvez tenham feito isso quando eram crianças. Talvez tenham recitado o catecismo em algumas igrejas. Talvez tenham sido confirmados, mas vocês não têm certeza de como estão diante de Deus. E gostariam de ter certeza. Gostariam de saber que seus pecados estão perdoados. Você gostaria de saber que está indo para o céu. Você gostaria de ter a paz de Deus em seu coração. E assim, a cruz atravessou os séculos, trazendo seu julgamento infalível sobre as vaidades, os orgulhos, os ódios, as ganâncias e os prazeres egoístas e lascivos dos homens. Ela os condena. A cruz diz ao mundo: você é um pecador. E o mundo não gosta de ouvir isso. A cruz se torna uma consciência para o mundo. A Escritura diz: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Grande parte do mal que acontece no mundo é cometido quando o sol se põe, e ainda mais tarde à noite. Em nosso país, onde parece que tantos crimes são cometidos à noite, nossas obras são más. Grande parte da imoralidade acontece à noite. Nossas obras são más. Não queremos que a luz brilhe sobre elas. E a cruz lança um grande holofote sobre o mal do mundo. E nós não gostamos disso. Não queremos o holofote da cruz iluminando nossos corações e dizendo: você é culpado, você é culpado, você é culpado diante de Deus. E então, em segundo lugar, a cruz é uma ofensa porque ali foi derramado sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O sangue precisa ser derramado primeiro. Ele é o sangue da cobertura. Romanos 3:25 diz:
a quem Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados anteriormente cometidos. Essa palavra, propiciação, essa grande palavra, significa cobertura. Deus pode pegar o sangue de Cristo e cobrir os seus pecados, assim como o sangue foi derramado no Egito. Eles tinham que pegar o sangue e colocá-lo no umbral, no batente da porta, na entrada de suas casas. E naquela grande noite, séculos atrás, quando o anjo da morte passou pelo Egito trazendo juízo, a noite que todos os judeus celebram em sua grande festa, Deus viu o sangue, o anjo viu o sangue, e ele passou por aquela casa, e ninguém naquela casa foi morto pelo anjo da morte. Será que Deus vê o sangue que você, pela fé, colocou sobre o seu coração? E então, em terceiro lugar, é o sangue da redenção. Apocalipse 5:9 diz: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Pense nisso, de toda nação, de toda tribo, de todos os povos do mundo, todos os que vieram a Cristo vieram pelo caminho do sangue. Então, é o sangue do perdão. Hebreus 9:22, que citamos há pouco, diz: Sem derramamento de sangue, não há perdão. Se Cristo não tivesse derramado o seu sangue na cruz, não haveria perdão para os nossos pecados. Morreríamos e iríamos ao juízo e ao inferno. Mas porque Ele morreu, Deus pode nos perdoar. Porque Ele derramou seu sangue, Deus pode dizer hoje à noite: Eu te perdoo, eu te justifico, eu te coloco diante de mim como se você nunca tivesse cometido um pecado. Você é tão inocente diante de Deus, sob o sangue, quanto era quando nasceu. E então, em quarto lugar, é o sangue da reconciliação. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Veja, o pecado separou você de Deus. Você está separado de Deus. E é isso que o inferno significa. Nesta vida ou na vida futura, separação de Deus. Pense em estar separado de Deus para sempre, separado de tudo o que é bom, de tudo o que é justo, de tudo o que é puro, de tudo o que é saudável e de tudo o que Deus é. Você está separado. E é isso que significa quando a Bíblia fala sobre o inferno. Mas quando o sangue foi derramado, Deus tornou possível a reconciliação. Assim, aqueles que estavam longe e aqueles que estavam separados de Deus, agora podem se aproximar dele. Você pode estar perto dele porque o sangue foi derramado por você por Jesus Cristo. E então, é o sangue da justificação. Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos de quê? Da ira de Deus? Sim, Deus se ira contra os ímpios todos os dias. A Bíblia diz isso, mas hoje em dia não ouvimos muito sobre isso. Não ouvimos muito sobre julgamento e inferno. Então, as pessoas vivem como se não houvesse julgamento, vivem como se não houvesse inferno. Mas a Bíblia diz: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Todos nós compareceremos diante de Deus no juízo e prestaremos contas de nossas vidas aqui. E a grande questão naquele dia será: o que você fez com Jesus Cristo? Já estamos condenados. No julgamento apenas descobriremos qual será a nossa sentença. O que Deus irá sentenciar sobre nós? Nós já somos culpados. Isso já foi estabelecido. Estamos sob condenação. Mas quando você é justificado, como disse há pouco, você é colocado diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Você está completamente limpo. Tudo o que já cometeu diante de Deus foi apagado. E então é o sangue da paz. Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Você pode encontrar paz, e esse é o único lugar no mundo onde realmente encontraremos paz em nossos corações. O único que trará paz a este planeta é Jesus Cristo, o príncipe da paz. Ele trará paz. Mas enquanto isso, há guerras em seu coração, há guerras em sua família, há guerras em sua comunidade, há todos os tipos de guerras.
mas ele pode trazer paz. Ele pode trazer paz ao seu coração que está inquieto nesta noite. Alguns de vocês estão enfrentando problemas no casamento, outros têm dificuldades com seus filhos, outros estão em conflito com seus pais, alguns enfrentam problemas no trabalho e isso os preocupa. Sua mente e seu coração estão agitados com essas coisas, mas ele pode trazer paz e acalmar esse coração inquieto, se você permitir. Se você se render a ele hoje, voltará para casa como uma nova pessoa. E então, é o sangue que nos dá acesso ao ouvido de Deus em oração. Quando você ora, quer que Deus ouça, quer que Ele preste atenção em você. Hebreus 10:19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Podemos nos aproximar de Deus com ousadia em oração, porque o sangue foi derramado na cruz. Podemos entrar com confiança no lugar santíssimo, onde antes apenas o sumo sacerdote podia ir, uma vez por ano, mas agora você pode entrar a qualquer momento, dia ou noite, porque o sangue foi derramado, é o sangue da purificação. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso significa que, a partir de agora, se você pecar, o sangue continuará a purificar. E sem esse sangue, esse pecado seria imputado a você. Mas graças a Deus que Jesus morreu na cruz por nós. Uma vez, alguém foi até Martinho Lutero e foi lembrado pelo diabo de seus muitos pecados. O diabo listou todos os pecados de Lutero. E Lutero disse: isso é tudo o que você consegue pensar? Não, respondeu o diabo. Há muitos mais. E depois de listar mais alguns, o diabo perguntou: é tudo? Sim. E agora, o que você vai fazer? Lutero respondeu: agora, bem abaixo de todos eles, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Sim, não importa quantos pecados você tenha cometido, quão terríveis tenham sido, a hipocrisia em sua vida, a idolatria em seu coração, ou o pecado sexual que você tenha cometido, ou a infidelidade com sua esposa ou seu marido, ou o que quer que tenha sido, Deus perdoa. Você pode ser culpado de assassinato, você pode ser culpado da pior coisa que conseguir pensar. Deus perdoa, Deus te ama, e Ele te ama tanto que deu seu Filho Cristo para morrer na cruz. Levaram-no para fora das muralhas de Jerusalém, cravaram pregos em suas mãos e uma estaca em seus pés, o penduraram entre o céu e a terra. Já haviam arrancado sua barba e seu rosto estava sangrando. Ele foi espancado com chicotes longos, de couro, com esferas de ferro, e suas costas estavam sangrando. Ele estava todo sangrento, pendurado naquela cruz, e ele não precisava morrer. Ele fez isso voluntariamente por você e por mim. Ele podia olhar através dos séculos do tempo e ver você. E ele sabia tudo sobre você. E apesar de tudo o que você é, ele te amou. E então, em quarto lugar, a cruz de Cristo é uma ofensa porque apresenta um ideal de vida. A vida que você pode viver aqui com alegria, paz, satisfação e sentido é possível porque Cristo morreu na cruz. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cristo exige que vivamos uma vida de autocrucificação. Crucificamos os desejos egoístas que são errados. Crucificamos a luxúria, a ganância, o ódio, a inveja e todas essas coisas que existem em nossas vidas. Crucificamos e Deus nos perdoa. Muitos se irritam com a restrição da vida de Cristo. Nos recusamos a abrir mão do que sabemos que a cruz dele condena. Jesus nos disse que devemos carregar a cruz. E quando você voltar para a escola, para casa, para o trabalho, você deve tomar uma posição por Cristo, mesmo que riam de você e o perdoem. Isso é sua cruz. Sua cruz não é alguma doença que pode surgir. Sua cruz não é algum acidente de carro que pode acontecer.
Sua cruz não é algum mal que pode acontecer em sua vida ou na vida de sua família. Sua cruz é identificar-se com Cristo, tomar uma posição por Ele, amar as pessoas que você normalmente não amaria. Muitos de nós queremos as bênçãos do cristianismo sem compartilhar o trabalho e o sacrifício que estão envolvidos. A ofensa da cruz frequentemente atinge um ponto de oposição. A Escritura diz que eles entregarão vocês em suas igrejas e concílios. Pense nisso. Eles irão flagelar você em suas sinagogas. A Escritura diz no versículo 17: sereis levados diante de governadores e reis por causa de meu nome. Todos os que viverem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Perceba-o todos. Se você vem para Cristo, melhor contar com alguma perseguição. Se você não tem perseguição, melhor verificar se há algo de errado no modo como você está vivendo. A crucificação tem a característica da solidão. Muitas vezes significa ir para fora das muralhas da cidade, fora do acampamento com Cristo, ir sozinho e frequentemente morrer sozinho. Você está pronto para isso? Oh, não vou mentir para você. Não é fácil seguir a Cristo, segui-lo da maneira como Ele exige. Em quinto lugar, a cruz é uma ofensa, porque ela afirma ser o poder de Deus para a salvação. Ela faz essa afirmação sem alternativas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ela exige de cada homem ou mulher como seu primeiro dever se acertar com Deus. Eu posso pregar sobre qualquer assunto no mundo, e isso não será uma ofensa para ninguém. Posso pregar sobre ritualismo, sobre fazer boas obras, sobre melhorias sociais, sobre qualquer coisa. Posso pregar todos esses tópicos e as pessoas me aplaudirão. Mas no momento em que eu chegar à cruz e falar sobre o sangue, haverá uma ofensa. E foi isso que Paulo disse. A ofensa da cruz surge principalmente do fato de que a cruz condena todo o outro caminho de salvação. Só há um caminho, disse Jesus, uma estrada, uma porta para o reino, e esse caminho é pela cruz. Estou pedindo a você hoje à noite para vir a esse Cristo, deixar que Ele entre em seu coração e mude sua vida. Você diz: Billy, o que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, você deve se arrepender dos seus pecados. E essa palavra arrependimento significa mudar, mudar a direção da sua vida, mudar a sua atitude, mudar a sua mente, deixar Cristo dominar a sua vida. Você fará isso esta noite? Se você ainda não fez isso e não tem certeza disso, não saia daqui até fazer, porque talvez você nunca mais volte. Vê quantas pessoas novas estão aqui esta noite? Você talvez nunca mais volte. Vou pedir para você se levantar do seu lugar e vir até a frente deste palco e dizer: ao vir, entrego-me sem reservas a Cristo. Quero que o sangue dele me purifique. Quero saber que estou indo para o céu. Quero que meus pecados sejam perdoados. Quero uma vida nova. Quero o amor dele, a alegria dele e a paz dele em meu coração. Quero a certeza absoluta de que, se eu morrer, irei para o céu. Porque peço para você vir à frente. Toda pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele a chamou publicamente. Havia um motivo para isso. Ele as chamou publicamente. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante de meu Pai, que está nos céus, eu não o reconhecerei. É muito importante que você venha e faça este testemunho público, mesmo que isso signifique que as pessoas possam entender mal e até perseguir você. Levante-se e venha. Famílias inteiras precisam vir. Jovens casais precisam vir. Eles precisam vir juntos e começar sua vida com Cristo. Levante-se e venha. Vamos esperar por você, agora mesmo. Rápido. Centenas de vocês.
Aqui em Glasgow, vimos um grande mover do Espírito de Deus. E você está vendo pessoas vindo e fazendo seus compromissos com Cristo. Agora, esta noite, quero que vocês abram comigo o Salmo 90. O Salmo 90. Quero falar hoje à noite sobre a brevidade da vida, e vou ser breve, como fiz ontem à noite, o versículo 10 do Salmo 90. Os dias dos nossos anos são 60 anos e 10, que são 70. E se por razão de força eles forem 80, isso é 80. Ainda é sua força, trabalho e tristeza, pois logo é cortado e nós voamos para longe. Quem conhece o poder da tua ira? Mesmo de acordo com o teu medo, assim é a tua ira. Então, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos aplicar os nossos corações à sabedoria. Você conta os seus dias? Você percebe o quão importante cada dia é? Pense nisso. Deus disse que se você viver até os 70, você pode viver até os 80. E então a Escritura diz: se você viver até os 80, é provável que você tenha muito trabalho, tristeza, problemas e dificuldades. Ouvi falar de um passageiro de trem que estava distribuindo charutos, porque o trem para onde eu moro chegou no horário pela primeira vez em muito tempo. Isso foi há alguns anos. O condutor disse que não podia aceitar um charuto. Por quê? Ele disse: porque este é o trem de ontem. Ao colapso do tempo ao nosso redor. Você sabia que, nos dias de Jesus, a velocidade máxima que uma pessoa conseguia ir era a velocidade máxima que um cavalo conseguia correr. E isso aconteceu até 1830, quando desenvolvemos um motor mais rápido que um cavalo. Pense nisso. Essas centenas e milhares de anos, tudo o mais rápido que você podia ir era a cavalo. Então, em 1910, desenvolvemos uma aeronave militar que ia a 42 milhas por hora. E então eu me lembro muito bem, como se fosse ontem, quando Lindbergh decolou para Paris. E em 33 horas ele estava em Paris. E nós achamos que isso era realmente algo. Hoje pegamos um Concorde, ou algumas pessoas pegam, e chegam lá em 3 horas e meia. E em 1960, começamos a voar a 18 mil milhas quando subimos na estratosfera. Agora, meu pai dirigia uma charrete, e estamos tentando correr hoje. Uma era espacial em uma charrete, condição moral e espiritual. O tempo está se esgotando sobre nós. Quanto tempo mais temos? O salmista pediu que o Senhor se lembrasse de quão curto é o meu tempo. Eis que fizeste os meus dias como a largura de uma mão, e a minha idade como nada para ti. 1000 anos aos teus olhos são apenas como o dia de ontem que passou, e é uma vigília. Uma vigília são 4 horas na noite. Um dia com o Senhor é 1000 anos. E 1000 anos é um dia. Aquele que se assenta sobre o círculo da terra. E os seus habitantes olham para gafanhotos divinos. A erva murcha e a flor murcha. A Escritura diz: meus dias são como uma sombra que declina, e eu estou seco como a erva. Mas tu, ó Senhor, permanecerás para sempre em tua lembrança, por todas as gerações. Pense nisso. Deus vai durar para sempre. Mas nesta terra, somos como uma sombra que está declinando. Estamos todos morrendo. Desde o momento em que você nasceu, você começou a morrer. Porque estamos todos caminhando em direção à morte, cada um de nós, sob a sentença de morte. Não haverá ninguém vivo nesta plateia. Eu diria, 90 anos a partir desta noite. Ninguém. Nós todos iremos embora. E o que você vai fazer com esses anos? Cada ser humano tem exatamente o mesmo número de horas e minutos todos os dias. Você sabe quantos minutos há em um dia? 1440. Você sabe quantas horas há em uma semana? 168. Agora, se você viver até os 70, seus primeiros 15 são a infância ou adolescência. Você passa 20 anos na cama.
Os últimos 5 anos são limitações físicas e você está restringindo suas atividades. Isso significa que você só tem 30 anos para todo o resto, 30 anos de vida. E parte desse tempo tem que ser gasto comendo, trabalhando e calculando o seu imposto de renda. A Escritura faz essa pergunta: o que é a sua vida? É até um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. O mais velho de nós não viverá muito. Nosso tempo já está nas mãos de Deus. Deus já marcou um dia para você ser levado deste mundo. Pode ser em um acidente, pode ser um câncer, pode ser um ataque cardíaco. Seja o que for, já está definido. E a Escritura diz que está determinado ao homem morrer uma vez. E depois disso, o julgamento. Você estará diante do grande julgamento de Deus para prestar contas de como você passou esta vida e o que você fez sobre Jesus Cristo. Porque Deus deu seu Filho para morrer pelos seus pecados. Porque veja bem, somos todos pecadores. Todos temos a mesma doença. Não importa a cor da sua pele. Deus não olha para a cor da sua pele. Deus olha para o seu coração. E Deus vê que você tem uma doença cardíaca espiritual. E essa doença espiritual do coração é chamada pecado. E todos nós somos pecadores. Isso significa que quebramos as leis de Deus. Nós desobedecemos a Deus. Nós nos rebelamos contra Deus. E por que nos rebelamos contra Ele? E nós vamos ter que enfrentar um julgamento. E Ele vai dizer: afaste-se de mim, eu nunca te conheci. É interessante para mim que pessoas ricas não podem comprar mais horas. Cientistas não podem inventar novos minutos. Você não pode nem mesmo economizar tempo para gastá-lo em outro dia. Você tem um tempinho hoje, você diz: bem, eu gostaria de guardá-lo para amanhã. Você não pode fazer isso. Há uma urgência no tempo. A Bíblia diz: remi o tempo porque os dias são maus. Os dias são muito maus. Olhamos para os nossos jornais e não podemos acreditar em todos os assassinatos e estupros e problemas raciais, todas essas coisas em todo o mundo. Sim, os dias são maus. E temos uma grande tarefa pela frente se quisermos que esta terra seja poupada por muito mais tempo. A Escritura diz que devemos redimir o tempo. É uma frase do mundo dos negócios. Significa comprar o dízimo. Ouvi falar de pessoas que dizimam seus dízimos. Nós devemos dizimar nosso dinheiro. 10% do nosso dinheiro pertence a Deus se você é cristão. Mas também podemos dizimar seu tempo. Tire 10% do seu tempo e diga: Senhor, isto é seu para estudo da Bíblia, para oração. Você diz: nós gastamos muito tempo em autoestradas indo e voltando, e interestaduais e presos no trânsito. Você sabe, nós inventamos todas essas coisas modernas para economizar tempo. E temos menos tempo do que nunca. Temos muito menos tempo agora do que meu pai e minha mãe tinham nos dias de cavalos e charretes. E ainda assim temos automóveis rápidos e aviões rápidos e estamos correndo de um lugar para outro como loucos. E a maioria de nós não sabe o que faremos quando chegarmos lá. Você tem tanto tempo, mas para quê? Você tem tempo para servir a Cristo. Você tem tempo para viver de acordo com a vontade dele. Você tem tempo para obedecê-lo. Você fez como o salmista disse em 31:15 e se colocou à disposição de Deus quando ele disse: meus tempos estão em suas mãos. Há um filme atual sendo exibido nesta área intitulado Commitments. Você comprometeu sua vida inteira com Cristo? Isso já aconteceu com você? Oh, você diz: sim, eu fui batizado. Fui confirmado. Vou de vez em quando à igreja. Penso em Deus de vez em quando. Mas você realmente se comprometeu com Ele? Você está totalmente comprometido com Ele? E você tem certeza de que se morresse neste momento, iria para o céu? Você tem certeza de que seus pecados estão perdoados? É por isso que Cristo veio e morreu na cruz e derramou seu sangue, e Deus o ressuscitou dos mortos. E então, há a tirania do tempo. Ela nos controla,
e ficamos frustrados correndo de uma coisa para outra porque não sentimos que temos tempo suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito. Jesus disse: devo fazer as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando nenhum homem pode trabalhar. A noite vai chegar até você e você não terá a oportunidade de servir a Deus. Sirva-o enquanto pode, sirva-o agora. Coloque-o em primeiro lugar em sua vida. No entanto, no fim de sua vida ele disse: terminei a obra que me deste para fazer. Deus tem um plano para a sua vida. E você pode concluí-lo com a ajuda de Deus. E Ele lhe dará uma alegria e uma paz que você nunca sonhou que existissem se você colocasse sua confiança nele. Oh, sim! Quando Jesus deixou a terra, havia pessoas que precisavam ser curadas e vidas que precisavam ser tocadas. Mas Jesus disse que havia terminado a obra que lhe havia sido designada pelo Pai. Deus designou uma obra que somente você pode preencher. Você é único. Ninguém pode tomar seu lugar. E Deus precisa de você em seu reino. O tempo pode ser nossa ferramenta, mas também podemos ser seu escravo. Mesmo assim, o tempo é incrivelmente justo e perdoador. Não importa quanto tempo você desperdiçou no passado, você ainda pode ter o amanhã. Adlai Stevenson disse uma vez: não são os dias da sua vida, mas a vida em seus dias que contam. Você tem que comprá-la. Qual é o preço que você tem que pagar? O preço é que você não tem tempo para certas coisas. Não deveríamos andar à deriva fazendo todos os prazeres e todas as bebidas e todas as outras coisas que são erradas. Deus quer que amemos os outros. A principal coisa que Ele quer que façamos é amar o próximo e amar pessoas de outra raça. A única coisa que distingue um crente dos outros é o amor que domina sua vida. Sua vida deve ser cuidadosamente planejada. Então, ao término do tempo, irmãos, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios: o tempo é curto. Em Apocalipse, nos diz que o tempo não existirá mais. Jesus e seus discípulos passaram os 94 versículos de Mateus 24 até o final do capítulo 25, falando sobre o fim dos tempos. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, lemos em Apocalipse 12 que o diabo estará freneticamente ativo porque ele sabe que seus dias estão contados. Sim, há um diabo, há um Satanás. Ele é uma pessoa real e há demônios reais. E eles vão lutar pela sua alma esta noite. Porque Satanás não quer desistir de você. Ele lutará para mantê-lo em seu reino. Porque há dois reinos, há o reino do diabo e há o reino de Deus. E você tem o direito de escolher em qual deles quer estar. Claro, não sabemos quando será o tempo da vinda de Jesus. Em Marcos 13 somos informados: o céu e a terra passarão, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Então tomem cuidado, vigiem e orem, pois vocês não sabem qual é o seu tempo. Não sabemos quando Deus virá nos buscar. Em Romanos 13 o apóstolo diz: sabendo o tempo, que agora é hora de despertar do sono. Pois agora a nossa salvação está mais perto do que quando cremos que a noite está passada. O dia está próximo. Portanto, rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. A Bíblia usa várias vezes a frase: o tempo está próximo. Jesus nos disse para discernir os sinais dos tempos. Um dos sinais é que a iniquidade abundará. Pegue seus jornais e assista ao seu noticiário. A iniquidade está abundando em todos os lugares. Não apenas em Nova York, não apenas em Nova Jersey, mas em todo o mundo. Quando a chamada for feita no céu, você estará lá? Seu nome está escrito no livro da vida? Porque a Escritura diz: se seu nome não estiver no livro da vida do Cordeiro, você nunca entrará no céu. Seu nome agora está no que é chamado na Bíblia, os livros, e sob seu nome estão todos os pecados que você já cometeu, todas as coisas que você já pensou que são erradas, todas as suas intenções que são erradas.
Está tudo lá registrado e você enfrentará no julgamento. Mas quando você vem a Cristo e se apresenta total e completamente a Ele como Salvador e Senhor, Ele apaga tudo naqueles livros e escreve seu nome em outro livro, o livro da vida, o livro do Cordeiro. Seu nome está escrito lá? Se meu nome não estivesse escrito lá e eu não soubesse, eu não sairia deste edifício esta noite até ter certeza, porque pode nunca haver outro momento como este em sua vida. Esta é sua hora com Deus, e então a brevidade do tempo exige ação imediata. O fato de que o tempo é curto exige que façamos algo sobre isso agora, porque a Escritura diz em 2 Coríntios 6:2: agora é o tempo aceito, não amanhã, hoje. Coisas que você deveria fazer, faça agora. Dinheiro que você deveria dar, dê agora. Pessoas que vocês devem testemunhar para testemunhar agora. Toda vez que o relógio faz tic-tac, ele parece dizer: agora, hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça seu coração. Você pode endurecer seu coração. Você ouve uma mensagem como essa, e pode ser muito perigoso, porque você endurecerá seu coração. E da próxima vez que você ouvir o Evangelho, seu coração ficará mais e mais duro. Venha a Cristo agora. Se houver ao menos um sussurro em seu coração de que você precisa vir, venha. Então há o aviso do tempo. Algum dia será tarde demais para sua alma. O tempo é muito curto para indecisão e vacilação. Não pare entre duas opiniões. Os tolos dizem que há muito tempo. O diabo diz que há muito tempo. Toda manhã você tem 86.400 segundos para gastar e investir. A cada dia o banco com o nome Tempo abre uma nova conta com você. Pode não haver amanhã. Venha agora, diz a Escritura. Visto que todas essas coisas acontecerão, que tipo de pessoas vocês devem ser? Li um artigo alguns anos atrás falando sobre algumas pessoas que estavam se divertindo muito na véspera de Ano Novo. E esse homem que estava escrevendo o artigo disse: eles bebem como se não houvesse amanhã. Vocês provavelmente já ouviram a música Another Time and Another Place. E é isso que o diabo vai sussurrar no seu ouvido hoje à noite, quando eu disser que você precisa vir e fazer seu compromisso com Cristo. Com essas centenas e milhares que já vieram nessa cruzada, o diabo dirá: espere, outra hora, outro lugar. Este não é o momento. O próprio fato de você estar aqui indica que é o momento. Este é o momento. Por alguma estranha coincidência ou providência, Deus trouxe você aqui esta noite. E antes de você vir, você achava que estava tudo bem com Deus. Mas agora você não tem certeza e quer ter certeza. Você quer ter certeza? Sim. O diabo sempre diz: sim, faça. Mas em outro tempo e em outro lugar. Deus diz: aqui e agora. Em Lucas 19, nos conta sobre Jesus chorando pelo povo de Jerusalém. Há um poema que ouvi pela primeira vez anos atrás que diz: há um tempo que não sabemos quando, um lugar que não sabemos onde que sela o destino do homem para a glória ou o desespero. Alguém me escreveu uma carta aqui esta semana. Diz: caro Sr. Graham, em 1957, sua cruzada chegou ao antigo Madison Square Garden, na cidade de Nova York. Eu tinha 6 anos. Ainda me lembro da viagem de ônibus, das arquibancadas de madeira dura e dos meus novos sapatos pretos de couro envernizado. Lembro-me de tudo como se fosse ontem, quando você me fez o convite para entregar minha vida a Cristo. Eu estava pronto e pulei para ir. Mas infelizmente naqueles dias e naquela geração, minha mãe me respondeu e disse: silêncio, sente-se, nós não fazemos isso, alguém pode te ver. Fiquei na minha cadeira. Aqui se passaram 35 anos e tenho o privilégio de ser um conselheiro voluntário no chão. E é minha oração que nenhuma pessoa fique em seu assento, mas venha à frente para receber a Cristo enquanto há tempo. Obrigada por trazer sua cruzada de volta a esta área. Minha menina de 6 anos. As memórias estão explodindo de excitação.
Estarei orando por você esta semana. Deus te abençoe. Há um homem desta área sobre o qual Cliff Barrows me falou hoje pelo telefone. A família dele estava insistindo para que ele ficasse aqui, porque ele não acreditava, e ele fazia questão de dizer às pessoas que não acreditava em Cristo. Ele não era um crente, mas ele não ficaria aqui e não viria. E ele não queria aceitar as reivindicações de Cristo. Em vez disso, ele foi para as Ilhas Bahama, e no início da manhã desta manhã, ele morreu de um ataque cardíaco. Para ele, agora é tarde demais. Sua decisão está tomada. E quanto à sua decisão? Vai ser sim ou não às reivindicações de Cristo? Cristo morreu por você. Ele ressuscitou. E então o que você tem que fazer? Você tem que primeiro se arrepender dos seus pecados. Isso significa que você diz: Deus, Senhor, eu sou um pecador. Sinto muito pelo meu pecado. Estou disposto a mudar meu modo de vida. Quero segui-lo e servi-lo. E entrego minha vida a você esta noite, ou rededico minha vida a você esta noite. Eu preciso de ti, Senhor. E quero fazer meu compromisso nesta noite, nesta cruzada. Nunca mais estaremos neste auditório. E tu estás aqui esta noite. Vou pedir para vocês se levantarem do seu assento lá de cima na sacada. Vai levar 1 minuto a mais. Então comecem agora e venham e todos fiquem de pé na frente de mim, aqui na frente do pódio. E depois que todos vocês vierem, eu vou dizer uma palavra para vocês e fazer uma oração com vocês e dar a vocês alguma literatura para ajudá-los em sua vida cristã. Vocês dizem: por que vocês pedem para as pessoas virem publicamente? Porque cada pessoa que Jesus chamou, ele chamou publicamente. Havia algo sobre tornar isso público. Ele morreu por você publicamente, pendurado nu em uma cruz. Certamente você pode vir e ficar aqui publicamente para fazer seu compromisso com ele e dizer: Senhor, você tem tudo de mim esta noite. Quero ter certeza de que estou pronto para conhecê-lo. Apenas levante-se e venha de todos os lugares do estádio. Agora quero que você abra comigo, se puder, no capítulo 18 do Evangelho de João, versículos 37 e 38. Apenas uma ou duas frases. Hoje quero falar sobre o tema: o abismo da credibilidade. O abismo da credibilidade. Ouvimos muito hoje em dia sobre esse abismo da credibilidade. E aqui temos uma passagem muito interessante em um encontro que Jesus Cristo teve com Pilatos. Jesus disse: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E então Pilatos disse, e tenho certeza de que ele disse isso de forma reflexiva e melancólica. Ele fez esta pergunta: o que é a verdade? E é sobre isso que muitos dos debates americanos atuais se tratam. O que é a verdade? É isso que uma universidade busca. A verdade no campo da ciência, filosofia, psicologia e em muitas outras disciplinas. O que é a verdade? Como alcançamos a verdade e como sabemos que a temos quando a encontramos? O debate que está acontecendo neste país agora sobre a guerra, ou o debate que tivemos recentemente sobre My Lai, ou ainda o debate que está se desenrolando sobre vigilância, até onde se pode ir? Tudo isso fala sobre a verdade e traz à tona uma espécie de abismo de credibilidade. Pilatos deve ter enfrentado o mesmo dilema há 2000 anos. Ele teve seu próprio abismo de credibilidade. Ele perguntou a Jesus: o que é a verdade? Agora, por que a Bíblia é chamada de Santa Bíblia, quando há tanta luxúria, ódio, ganância, guerra e sexo nela? Por que a chamamos de Santa Bíblia? Não existe livro que tenha mais ódio, mais matança, mais guerra, mais crueldade, mais perversidade, mais engano do que a Bíblia. Mas ainda assim ela é chamada de Santa Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz a verdade. A Bíblia diz a verdade sobre Deus. A Bíblia diz a verdade sobre o homem. A Bíblia diz a verdade sobre o diabo. A Bíblia diz a verdade sobre seus personagens.
Se este livro tivesse sido escrito por homens que não estavam sob a inspiração do Espírito Santo, muitos desses homens que são heróis na Bíblia, você jamais ouviria falar sobre seus pecados, suas fraquezas e seus fracassos. Mas a Bíblia conta a verdade sobre todas essas coisas. Agora, a Bíblia nos diz que o próprio diabo criou o primeiro abismo de credibilidade. Se você voltar ao 3º capítulo de Gênesis, o 2º e 3º capítulos de Gênesis, logo após a criação do homem, verá que Deus disse: coloquei uma árvore no jardim, no dia em que dela comer, certamente morrerás. Agora o homem estava em um paraíso perfeito. Nenhum pecado jamais havia sido cometido, nenhum assassinato, nenhuma luxúria, nenhum ódio, nenhuma guerra, nenhuma pobreza, nenhuma poluição. Tudo era perfeito. E Deus disse: tudo isso é seu, você nunca morrerá, você desfrutará disso para sempre, mas não toque naquela única árvore. Por quê? Deus estava testando o homem porque deu a ele liberdade de escolha. O homem podia escolher obedecer e servir a Deus, ou podia escolher se rebelar contra Deus e seguir o próprio caminho. Deus criou o homem à sua imagem e lhe deu liberdade de escolha. A Bíblia diz que o diabo veio a Adão e Eva e os tentou. E eis o que o diabo disse. O diabo disse: vocês sabem, Deus disse que, se comerem daquela árvore, certamente morrerão. Bem, eu quero lhes dizer uma coisa: vocês não vão morrer. Deus está com ciúmes de vocês. Deus sabe que se comerem daquela árvore, se tornarão deuses. Vocês serão como Deus. Vão em frente, comam da árvore. Vocês não precisam obedecer a Deus. Escutem a mim. E eles ouviram o diabo. Eles acreditaram em uma mentira em vez da verdade de Deus. O homem se rebelou contra Deus e todos os problemas, todos os sofrimentos e todas as guerras da história resultaram do fato de que o homem está em rebelião contra Deus. O diabo criou o primeiro abismo de credibilidade. Agora, a Bíblia ensina que chegará um tempo em que o anticristo surgirá. Ele será o diabo encarnado em um homem. E isso acontecerá em algum dia no futuro. Eu não sei quando será, mas a Bíblia ensina que o anticristo governará toda a terra, e até mesmo alguns que se dizem crentes serão iludidos e enganados por ele. Haverá paz. Ele será um homem de paz e trará paz ao mundo, mas será uma paz enganosa e breve. Não durará muito. Será a paz do diabo. A paz permanente só virá quando Deus voltar, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, estabelecer seu reino e destruir o diabo. A Bíblia ensina que o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre e você não será mais atormentado por ele. Eu diria: Senhor, apresse-se, porque o diabo está causando muitos problemas. Agora, a Bíblia ensina que o homem acredita em uma mentira em vez da verdade. E a Bíblia diz que trocamos a verdade de Deus pela mentira do diabo sobre o sexo. Por exemplo, os jovens acham que podem viver em uma sociedade permissiva e escapar das consequências. Mas isso gera seus próprios horrores, seus próprios problemas, tanto na consciência, com a culpa na mente, quanto no corpo. As doenças venéreas, por exemplo. Em uma cidade deste país, 1 em cada 4 pessoas jovens está infectada atualmente. Isso causa insanidade, cegueira e tantas outras coisas. Mas você não pode dizer nada a eles. Eles acham que podem escapar. Ainda assim, muitos jovens estão ouvindo de todos os lados que a única maneira de ser feliz é ter sexo fora do casamento. Bem, quero lhe dizer, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E você nunca pode cometer um pecado sexual e escapar impune. Deus garantirá que você seja descoberto e pague por isso. Ou as drogas. Você sabia que li outro dia na Flórida que o uso de drogas aumentou? E que o consumo de drogas pesadas na Flórida cresceu em 15 anos 6.000%? Até agora, milhões de jovens e adultos estão envolvidos com drogas e logo poderíamos nos tornar uma nação de drogados. E suponha que um inimigo viesse a uma nação drogada e dissesse: rendam-se, ou então não teríamos forças para levantar um dedo porque estaríamos drogados, ou o álcool. Agora, sabemos que o alcoolismo é uma doença, mas não começa como uma doença.
Começa com um ato deliberado. Algumas pessoas conseguem lidar com isso, outras não. Mas você nunca sabe quem será. Não existe um teste disponível. Então você está correndo um risco. Os jovens experimentam drogas, experimentam álcool, experimentam sexo permissivo, experimentam tudo isso em busca de paz, alegria, felicidade, propósito e significado para suas vidas. E não encontram. Por que não encontram? Porque é uma mentira do diabo. O diabo está te contando uma mentira. Ele diz: você será como Deus. Este é o caminho para o prazer. Este é o caminho para a felicidade. Este é o caminho para se divertir. A Bíblia diz que há diversão nisso, mas por pouco tempo. Há prazer no pecado, a Bíblia diz, por uma temporada. Claro, você pode sair, tomar uma dose de heroína, ficar chapado e se divertir por um tempo. Claro, você pode sair, ter uma experiência sexual e um momento de êxtase. Claro, você pode sair, se embriagar, se sentir bem e como se pudesse conquistar o mundo por um momento. Mas então vem o preço. O salário do pecado é a morte. É a mentira do diabo tentando nos desviar do caminho. Ou a hipocrisia religiosa. Algumas pessoas foram repetidamente levadas a crer, ou melhor, não foram explicitamente ensinadas, mas demos a entender nas igrejas que se você vai à igreja, está tudo bem. Você pode odiar a igreja, pode estar sentado ali pensando no jogo de golfe que vai jogar depois, em vez de prestar atenção no que o pregador está dizendo. Mas se você simplesmente vai à igreja e dedica àquela 1 hora por semana, isso compensará todas as outras atividades da semana. Essa é uma das maiores mentiras do diabo, porque é um compromisso diário. Você leu sobre aquele cachorro, um collie, lá na Virgínia Ocidental? Ninguém sabe como ou porquê, mas ele sabe quando é domingo. E todos os domingos ele caminha 1 quilômetro até a igreja metodista. Isso mesmo, saiu no jornal outro dia. O cachorro caminha 1 quilômetro até a igreja. E quando o pastor fica na porta cumprimentando as pessoas, ele levanta uma pata para cumprimentar também. Depois, quando tudo termina e a última pessoa vai embora, ele caminha de volta para casa, outro quilômetro. Não sei se alguém ensinou isso a ele ou não, mas é o que acontece. Mas isso não faz do cachorro um cristão. Ir à igreja não é a resposta completa. A resposta é Jesus Cristo, que disse ser a verdade. Você conhece Cristo como seu Salvador e Senhor? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, o que é a verdade? Jesus disse: eu sou a verdade. Ele disse que é a verdade. Lembra que mencionamos a Santa Bíblia há pouco? Jesus é a verdade. Agora, se você não aceitar Jesus Cristo como Salvador, acabará escolhendo outro Messias, porque veja bem, todos precisam de um Deus. Não importa quem você seja, você precisa de um Deus. Uma das coisas mais interessantes sobre a equipe de tênis de mesa que foi à China há algum tempo atrás, foi a declaração de um dos membros. Ele disse algo assim: a única coisa que mais me impressionou na China é que Mao Tse-tung é como Jesus. E as pessoas que vivem lá estão sob sua proteção. Ele disse que em todos os lugares que visitaram, havia fotos de Mao Tse-tung. Você vê, todos precisam de um Deus. E se você não escolher Jesus como seu Deus, acabará tendo outro. Essa é a razão pela qual muitos jovens estão se voltando para Satanás, para todo tipo de bruxaria, ou para o Zen budismo e tantas outras coisas. Todos precisamos de algo para adorar, para acreditar, para entregar nossas vidas. Por que não escolher Jesus, Jesus Cristo? Veja o que a Bíblia diz sobre Jesus. Ouça isso. Você já ouviu alguma descrição mais grandiosa do que esta em toda a literatura? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo ele tenha a preeminência.
pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Jesus Cristo disse: Eu sou a verdade. Quando a ciência descobrir o segredo final do universo, encontrará Jesus. A revista Time publicou recentemente uma matéria de capa sobre os genes, o problema genético e o que está acontecendo na ciência, mostrando o quão perto estamos de criar vida humana. Sabe, talvez consigamos criar vida humana, mas não será um homem de verdade. Ele não terá consciência, não terá uma alma, não terá aquela parte que é feita à imagem de Deus. Poderia ser uma monstruosidade, poderia ser um monstro, poderia até ser o anticristo. Não sabemos o que a ciência será capaz de fazer. Jesus disse: Eu sou a soma total de toda a verdade. Verdade científica, psicológica, filosófica, religiosa. Tudo o que você está buscando para trazer paz, alegria, felicidade e propósito à sua vida, eu sou. Agora, essa é a luta intelectual que vocês, estudantes, terão que enfrentar. Essa foi minha dificuldade intelectual, eu não conseguia provar. Mas a Bíblia continua a indicar que se eu aceitasse Jesus Cristo como Salvador e Senhor e o tornasse o Senhor da minha vida, Ele perdoaria todos os meus pecados, se tornaria o segredo do propósito e do significado da minha existência, daria uma razão para viver e traria alegria e paz ao meu coração. Agora, Ele não disse que tiraria os seus problemas. Aqui é onde muitos jovens se confundem. Ele não promete remover os problemas. Ele não promete eliminar todas as dificuldades. Jesus promete paz, graça e alegria no meio delas. Ele promete dar um propósito para a sua vida. Na semana passada, assisti a um filme em Hollywood, em um estúdio privado. Ele será lançado em breve e se chama The Lost Generation. Mostrava milhares de jovens em todo o mundo se manifestando por diversas causas, buscando respostas para os dilemas e problemas que os preocupam: guerra, poluição e tantas outras coisas. Então o filme mostrou homens negros, mulheres negras, jovens, estudantes, homens brancos, garotas brancas, um após o outro, falando o que Jesus Cristo havia feito em suas vidas, como Cristo as havia transformado. Cristo pode transformar sua vida. Isso depende de você. Se você depositar sua fé e confiança nele, ele é a verdade absoluta. E você sabe que Jesus disse a verdade. Ele disse a verdade sobre o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus ama você. Eric Segal escreveu uma história de amor. Ele é professor em Yale. Mas existe uma história de amor maior do que qualquer outra já escrita. É o amor que Deus tem pela humanidade. A maior história de amor do universo é o amor de Deus pelo homem. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E a maior demonstração de amor está na cruz, onde Cristo morreu em seu lugar. Esse é o tamanho do amor de Deus por você. Ele entregou a vida de seu filho. E quando Jesus clamou: Meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento terrível, ele sofreu as agonias do inferno e o julgamento por você. Jesus tomou sobre si os seus pecados, suas falhas e seus erros naquela cruz e morreu em seu lugar. Essa é a maior história de amor do mundo. É a história de amor do universo. Essa é a história de amor que os anjos estão observando. É a história de amor que os outros planetas estão vendo. Como Deus poderia olhar para nós neste pequeno planeta chamado Terra e dizer: Eu amo você tanto que dou minha vida por você. Agora Jesus disse a verdade sobre outra coisa. Ele falou a verdade sobre a conversão. Não deixe essa palavra assustar você. Não deixe que ela te intimide. A Bíblia ensina que para ir para o céu e ter seus pecados perdoados, você precisa ser convertido. Essa palavra convertido significa ser transformado. Estamos constantemente lendo sobre conversão nos jornais, como no caso de Charles Manson, na Califórnia. Aquelas jovens que seguiram Charles Manson foram convertidas a ele, segundo os jornais.
ou a conversão de uma geração inteira na China aos ensinamentos de Mao Tse-tung, ou ainda a conversão aqui mesmo no Kentucky de Cassius Clay para Muhammad Ali. Da mesma forma, você precisa ser convertido a Cristo, não a um sistema, não a uma filosofia, não apenas a uma igreja. Você precisa ser convertido à pessoa de Cristo, até que Jesus Cristo seja o seu Salvador, seu Senhor e seu Mestre. Isso já aconteceu na sua vida? O próprio Jesus disse: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Você foi convertido? Tem certeza disso? Sabe que houve um momento na sua vida em que você se arrependeu dos seus pecados? Ele disse: conhecereis a verdade. Ele disse que ele era a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Jovens de todo o mundo estão gritando hoje: liberdade, liberdade. Seja você negro ou branco, se está em Cristo, você é livre. Seu espírito é livre. Livre do quê? Livre da penalidade do pecado. Você nunca precisará ir para o inferno. Nunca precisará enfrentar o julgamento de Deus se está em Cristo. Você está livre disso, livre do poder do pecado. Jesus disse que podemos nos tornar servos do pecado. Quantos aqui hoje são escravos de algum pecado na sua vida? Algum pequeno pecado é o seu mestre. Você pode ser livre hoje. Jesus pode libertar você disso. E então, um dia, você será livre da própria presença do pecado. Porque quando você morrer e for para o céu, lá não haverá pecado. A Bíblia diz que no céu não haverá sujeira, nem impureza, nem pecado. Será um mundo livre, e é para esse mundo que estamos caminhando. É o mundo sobre o qual Ethel Waters falou quando ocorreu o terremoto na Califórnia. Ela disse: Jesus, você tem o meu endereço e eu tenho o seu. Não estou preocupada. Ela estava livre. Livre para viver. Livre para morrer. Livre para enfrentar a vida com todos os seus problemas, dificuldades, mistérios e perguntas sem resposta. Livre. Você é livre? Já foi libertado? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. O diabo é a mentira. Você precisa escolher e você tem o poder da escolha. Hoje estou pedindo que você escolha Jesus. Escolha Cristo. Isso é uma escolha deliberada da sua vontade. Se você fizer essa escolha e disser: eu receberei Jesus Cristo como meu Senhor, meu Mestre e meu Salvador, quero segui-lo e servi-lo, então você está dando o passo mais importante da sua vida. Você pode ser membro da primeira igreja batista, da primeira metodista, da primeira igreja cristã ou de outra igreja. Você pode não ser membro de nenhuma igreja. Você pode ser católico romano ou judeu. Não sei quem você é ou o que você é, mas se deseja que Jesus seja o seu Senhor e Mestre e quer que a verdade dele viva no seu coração, eu o convido a tomar uma decisão agora. Já vi milhares de pessoas em todos os continentes fazerem o que estou pedindo que você faça. Vi orientais, negros, brancos, todas as cores e grupos de pessoas ao redor do mundo fazerem isso. Estou pedindo que você se levante do seu lugar agora, neste momento, e venha até a frente, aqui diante desta plataforma. Depois que todos vierem, direi algumas palavras, farei uma oração com você e entregarei um material que você poderá levar para casa. É só isso que faremos quando você vier à frente. Mas há algo importante nesse ato de vir à frente. Jesus disse: se vocês não estiverem dispostos a assumir uma posição pública por mim, eu não tomarei posição por vocês no julgamento. Estou pedindo que você se levante e venha, jovens, pais, mães, quem quer que você seja. Você que está no estádio, levante-se e venha direto para a frente. Fique ali enquanto estas pessoas vêm aqui. Levante-se e venha rapidamente. Peço que todos abaixem suas cabeças agora. Você pode estar no coral, pode ser um recepcionista ou organizador, mas quem quer que você seja, você precisa de Cristo hoje. Você quer ter os seus pecados perdoados? Quer saber que está indo para o céu? Quer que a verdade de Cristo seja sua? Levante-se e venha agora, rapidamente. Agora quero que você me acompanhe ao 3º capítulo do Evangelho de João. Esse homem
Nicodemos foi até Jesus à noite, provavelmente com medo de críticas, ou porque desejava uma conversa privada. Talvez ele quisesse refletir mais antes de se comprometer com Jesus Cristo. De qualquer forma, ele chegou e fez algumas perguntas a Jesus sobre a vida espiritual. E Jesus o observou e disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Na verdade, ele disse: em verdade, em verdade. E sempre que Jesus usa essa expressão, significa que o que vai seguir é muito importante. Ele disse: em verdade, eu te digo, você precisa. Você tem que nascer de novo para entrar no reino dos céus. Há 2 anos, quando estávamos em turnê pela Polônia, conhecemos um padre, o Monsenhor, que é o chefe de um dos maiores seminários teológicos do mundo. Ele disse: quero contar uma história. Ele contou que obteve seu doutorado na Universidade de Chicago, e um dia ele estava em um ônibus, e sentado atrás dele estava uma mulher negra. Ela lhe deu um leve toque no ombro e disse: Senhor, me desculpe, mas você já nasceu de novo? Ele respondeu: bem, suponho que sim. Sou um padre. Ela respondeu: essa não é a pergunta que eu te fiz, Senhor. Perguntei se você nasceu de novo. E ela insistiu: você nasceu de novo? Ele contou que voltou ao seu quarto na universidade, pegou sua Bíblia e abriu no 3º capítulo de João, relendo essa passagem. E essa passagem falou com ele, levando-o a se ajoelhar, e ele teve uma experiência com Cristo da qual nunca conseguiu se afastar. Agora ele disse: minha teologia me diria que provavelmente nasci de novo em um período diferente, mas algo aconteceu. Você pode chamar isso como quiser: compromisso, novo compromisso, conversão, seja o que for. Algo aconteceu comigo. Agora a pergunta que quero fazer a você esta noite é: isso já aconteceu com você? Dê a isso outro título, outro nome se preferir. Chame de conversão, compromisso, arrependimento, fé, o que for. Isso já aconteceu com você? Muitos de vocês já refletiram por muito tempo sobre religião e cristianismo. Vocês estão comprometidos? Estão comprometidos com Jesus Cristo? Jesus disse que você deve nascer de novo. Comece com seu coração. Nasça do alto. Você pode ser transformado. O mundo pode ser transformado. O país pode ser transformado. Um estado pode ser transformado. Uma família pode ser transformada. Uma pessoa pode ser transformada. Você pode ser transformado. Nicodemos deve ter ficado atônito quando Jesus disse isso a ele, porque se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que era um coletor de impostos, e eles não gostavam de coletores de impostos naquela época, muito mais do que hoje, seria uma coisa, mas dizer isso a Nicodemos, um dos grandes líderes religiosos de seu tempo, disse que Nicodemos era um governante. Isso significava que Nicodemos era rico. Ele era religioso e ainda assim estava em busca da verdade. Quantos de vocês vão à igreja, mas ainda estão em busca? Ainda há um vazio no seu coração e algo dentro de você diz que você não está realmente em paz com Deus. Veja, Nicodemos jejuava 2 dias por semana. Você conhece alguém na sua igreja que faz isso? Ele passava 2 horas todos os dias em oração. Quantas pessoas você conhece que passam 2 horas todos os dias em oração? Ele dava o dízimo de toda a sua renda. Hoje em dia, não há muitas pessoas que fazem isso. Ele era professor na escola de teologia e se dedicava muito à religião. Mas Jesus disse: Nicodemos, isso não é o suficiente. Você precisa nascer de novo, nascer do alto. Por que Jesus disse isso a Nicodemos? Porque ele podia ler o coração de Nicodemos. Ele via o que estava dentro dele. Ele percebeu que Nicodemos havia se envolvido com a religião, mas ainda não tinha encontrado a verdadeira essência, comunhão com Deus. O que causa todos os nossos problemas no mundo: mentiras, trapaças, ódio, preconceito, desigualdade social e, em última instância, guerras. Jesus disse que essas coisas que saem da boca vêm do coração e são elas que contaminam o homem. Ele disse que está no nosso coração. Ele disse que nossos corações precisam ser transformados. Psicólogos, sociólogos e psiquiatras, todos reconhecem que há algo errado com o homem. Há muitas palavras nas Escrituras que descrevem isso, mas vou escolher apenas 3. Uma delas é chamada de transgressão. O pecado é uma transgressão da lei. Em 1 João 3,4, lemos: o pecado é uma transgressão da lei. Que lei? A lei de Moisés, os 10 mandamentos. Você já quebrou algum desses mandamentos? Então você é culpado de todos. É também a quebra da lei da consciência. Alguma vez você já foi contra a sua consciência? Com certeza. E se você continuar indo contra a sua consciência por muito tempo,
ela se torna cada vez mais insensível, até que se torna uma consciência cauterizada e morta, e já não é mais um guia seguro. Ela te desvia, porque você foi contra ela tantas vezes. E a outra lei, o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você sempre fez isso? Não. Então, você é um pecador em necessidade de perdão, de nascer de novo. Outra palavra traz consigo a ideia de errar o alvo, ou não cumprir com seu dever, e de falhar em fazer o que deveria ser feito. A Bíblia diz que toda injustiça é pecado, e ainda assim, antes de você poder ir para o céu, você precisa ter justiça. Deus diz: sede perfeitos, como eu sou perfeito, santos, como eu sou santo. Onde você vai conseguir essa perfeição? Você não a tem agora. Onde você vai conseguir essa santidade? Você não a tem agora, mas não pode chegar ao céu sem ela. É por isso que Cristo morreu na cruz. Ele morreu na cruz e derramou seu sangue para prover a justiça para você, para que ele te forneça as vestes corretas para entrar no céu. E as vestes que você deve ter são chamadas de vestes de justiça. E isso foi providenciado por Cristo para você. Outra palavra é iniquidade, um desvio do caminho reto. Isaías disse: somos como ovelhas, todos nós nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho. Agora, aqui em Idaho, sei que este é um estado de ovelhas, talvez o estado das ovelhas nos Estados Unidos. Ainda não vi cabras por aqui, mas talvez vocês tenham cabras também. Na Nova Zelândia, eles cruzam ovelhas e cabras e as chamam de jeeps. Isso é verdade. Quando estávamos na Nova Zelândia, não pude deixar de me surpreender com o que estavam fazendo. Não sei se isso as melhora ou as destrói, mas alguns de vocês não sabem se são ovelhas ou cabras. Agora veja, Jesus disse que, no julgamento, haverá as cabras de um lado e as ovelhas do outro, e as ovelhas entrarão no reino de Deus. Claro, ele está falando ali do julgamento das nações, mas isso pode ser aplicado aos indivíduos. Ou pode ser que você seja uma cabra, e as cabras serão lançadas nas trevas exteriores. A Bíblia diz isso. Mas uma coisa você não é espiritualmente. Você não é um jeep. Você não pode ser ambos. Você tem que escolher qual será. E se você deseja fazer essa escolha, assistindo pela televisão, pegue o telefone e ligue para o número que está na tela agora. Há um conselheiro esperando para falar com você e ajudá-lo a encontrar Cristo como seu Senhor e Mestre, ajudando-o com seus problemas espirituais. Eles estão espalhados por todo o país. Então, ligue agora. E se a linha estiver ocupada, ligue novamente. Eles estarão disponíveis a noite toda. Se as linhas estiverem congestionadas, continue tentando. Não desista. A Bíblia diz: por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, uma mudança radical é necessária para cada pessoa. Precisamos que esses pecados sejam perdoados. Precisamos ser revestidos com a justiça de Deus para encontrar realização nesta vida, encontrando algo a que se comprometer. No que você está comprometido? Você é uma pessoa comprometida? Você realmente acredita em uma causa? Você realmente acredita em uma pessoa que simboliza essa causa? Por que não fazer de Cristo a sua causa e segui-lo? Ele nunca vai te decepcionar. E assim você não só encontrará plena realização nesta vida, mas também será aceitável diante de Deus. Agora, alguns de vocês podem perguntar: o que é o novo nascimento? Nicodemos fez essa pergunta. Ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Veja, Nicodemos, assim como você e eu, queria entender, ele queria compreender. Anos atrás, usei uma ilustração que eu mesmo não conseguia entender, porque cresci e fui criado em uma fazenda de gado leiteiro. E ainda acordo à noite com pesadelos, porque durante o ensino médio, eu tinha que acordar todos os dias às 3 da manhã para ordenhar 20 vacas. E quando eu voltava da escola, ordenhava as mesmas 20 vacas à tarde. Meu pai tinha uma pequena fazenda de laticínios com cerca de 60 vacas que ordenhávamos. E depois vendíamos o leite de porta em porta em um caminhãozinho que levava o leite bem cedo. Isso é praticamente tudo o que lembro da minha juventude, porque trabalhávamos muito naquela fazenda. Mas aqui está algo que eu não entendo até hoje. Como pode uma vaca preta comer grama verde e produzir leite branco e manteiga amarela? Não consigo entender isso. Bem, vou te dizer algo. Porque eu não entendo isso.
Nunca mais vou beber leite. Eu preciso entender antes de poder tomar leite. Quase parei de beber leite quando a vaca pisou no balde, e nós simplesmente continuamos a ordenha. Eu também não entendo televisão em cores. Você sabia que sou tão velho que lembro de quando não havia televisão? Quando eu conto isso para um dos meus netos, eles me olham como se eu tivesse saído da arca. Lembro de quando nem rádio tínhamos. Na verdade, lembro da primeira estação que entrou no ar, a KDKA, em Pittsburgh. E meu pai tinha um antigo rádio de cristal. Ele disse: "Acho que conseguimos. Temos os fones de ouvido." E todos nós ficávamos ao redor, tentando ouvir. Era a única estação no ar nos Estados Unidos. É assim que sou velho. Bem, você não consegue imaginar um mundo sem estradas pavimentadas. Você deveria ter visto os 2 sulcos na frente da nossa casa que levavam até a cidade. Havia apenas 2 ruas pavimentadas em toda a cidade. Agora, suponha que eu diga, porque eu não entendo como a televisão funciona, como alguém pode estar em Roma, Nova York ou Jerusalém, e eu consigo vê-lo instantaneamente na minha tela. Eu vou parar de assistir e aperto o botão para desligar. Tenho que entender primeiro. Por quê? Você diria que eu estou louco. Bem, claro que eu não entendo esses computadores. Eu não entendo todas essas coisas que estão desenvolvendo. Toda essa era científica passou por mim. Nós não estudávamos isso na escola em que eu fui, mas eu aceito pela fé. Veja, Nicodemos só conseguia enxergar o físico e o material, e Jesus estava falando sobre o espiritual. Jesus disse: "Você deve nascer de novo." Quando ele disse isso, ele não quis dizer que você pode herdar isso. Você não pode herdar isso. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Seu pai e sua mãe podem ser os maiores cristãos nascidos de novo no mundo, mas isso não faz de você um cristão nascido de novo. Eu posso nascer em uma garagem, mas isso não faz de mim um carro. E há muitas pessoas que têm a ideia de que, porque nasceram em um lar cristão, automaticamente são cristãs. Mas você não é. E você não pode alcançar isso por si só, não por obras de justiça que fizemos, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Além disso, reforma pessoal não é suficiente. Você pode se reformar e dizer: "Vou mudar", fazer resoluções de ano novo e tudo mais. Isaías disse: "Todas as nossas justiças são como trapos imundos aos olhos de Deus." Se você pegar um porco, levá-lo para a sala de estar e para o banheiro, dar-lhe um bom banho, lavá-lo com Chanel número 5, colocar um laço no pescoço e trazê-lo para a sala, você diria: "Agora eu tenho um novo porco." Ele se transformou em um verdadeiro cavalheiro. Olhe para ele ali sentado, mas se você abrir a porta e deixar o porco sair, veja para onde ele vai. O coração dele não foi transformado, apenas o exterior foi mudado. E assim é com alguns de nós. Mudamos um pouco o exterior para nos conformar a certos padrões sociais ou coisas que são esperadas de nós em nossas igrejas, mas lá no fundo, nunca fomos transformados. É disso que Jesus estava falando com Nicodemos. Ele disse: "Nicodemos, você precisa de uma mudança interior, e só o Espírito Santo pode fazer isso. Você deve nascer do alto. Isso é um ato sobrenatural de Deus. O Espírito Santo te convence do pecado, te incomoda com o fato de que você pecou contra Deus. E em segundo lugar, o Espírito Santo te regenera. É nesse momento que você nasce de novo. Então, o Espírito Santo vem habitar em seu coração para te ajudar na sua vida diária. Você não sai daqui sozinho, sem ajuda. O Espírito de Deus vai com você a partir de agora para te dar segurança, alegria, produzir frutos em sua vida e te ensinar as Escrituras. Você não pode se reformar, isso não é suficiente. E você não pode apenas imitar. Muitas pessoas tentam imitar Cristo. Há um livro que Sheldon escreveu chamado Em Seus Passos. E as pessoas pensavam que tudo o que precisavam fazer era tentar seguir Jesus e fazer as coisas que ele fez para chegar ao céu. Mas você não consegue fazer isso. Nós não conseguimos viver à altura do Sermão da Montanha. Tente viver literalmente de acordo com o Sermão da Montanha. Você não consegue. Você não tem esse tipo de força espiritual. Eu contei a história de um casal de Oklahoma que aconteceu muitos anos atrás. Eles tinham lido sobre uma peça em Nova York chamada Minha Bela Dama. Eles contaram a todos que iam a Nova York para assistir Minha Bela Dama. O que eles não sabiam era que a peça estava esgotada com 4 ou 5 meses de antecedência. Quando chegaram lá, não conseguiram comprar ingressos. Então, eles pensaram: o que vamos fazer?
Nossos amigos de casa vão pensar que vimos minha bela dama. Vamos ficar envergonhados. Então tiveram uma ideia. Foram até uma livraria e compraram um daqueles livros que custavam $1 e que contavam tudo sobre a peça. Depois, ficaram esperando até as pessoas começarem a sair do teatro. Viram algumas delas jogando fora seus ingressos cortados ao meio. Então, eles pegaram alguns ingressos do chão, começaram a cantarolar e cantar músicas como I Could Have Danced All Night ou On the Street Where She Lives, algumas das canções de Minha Bela Dama. Quando voltaram para casa, estavam cantarolando as músicas. Tinham o livro que falava sobre a peça e os ingressos, e todos pensaram que eles realmente tinham assistido a Minha Bela Dama. E é assim que muitos de nós somos. Sabemos a linguagem religiosa, cantamos as músicas e até oramos. Mas a única coisa é que você ainda não foi aos pés da cruz e nasceu de novo. Essa é a mensagem que Jesus estava tentando passar a esse líder religioso. Nascer de novo significa, como está escrito em Ezequiel 36, também vos darei um novo coração e porei dentro de vós um novo espírito. Em Romanos, Paulo fala disso como estar vivo dentre os mortos. Em 2 Coríntios, ele chama isso de ser uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Em Pedro, lemos que somos participantes da natureza divina. João chama isso de passar da morte para a vida. O novo nascimento traz uma mudança em toda a filosofia e modo de viver. Agora, como isso acontece? O que ocorre? Bem, é um mistério. Jesus disse: o vento sopra onde quer, e você não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Você pode ver o resultado. Agora, outro dia, durante aquela terrível tempestade de alguns dias atrás, eu não vi o vento. E você? Eu vi os efeitos dele. Vi galhos voando, partes de um telhado sendo arrancadas, poeira passando e os salgueiros se dobrando. Eu vi os resultados do vento, mas nunca vi o vento em si, e nem você. Jesus disse: o vento sopra onde quer. Há um mistério nisso. A analogia com o nascimento natural, eu acho, se aplica aqui. Veja, o nascimento natural começa no momento da concepção. Depois, aos 9 meses de gestação. E então, o nascimento propriamente dito. Agora, você pode estar em uma dessas fases hoje à noite. Talvez este seja o momento de concepção para você. Talvez você esteja em outra fase de gestação, ou talvez este seja o momento do nascimento. Somente o Espírito Santo pode responder a essa pergunta. Esse é o mistério. É um mistério que eu não posso te explicar, e Jesus não tentou explicá-lo a Nicodemos. É por isso que precisamos vir a Cristo pela fé. Nós nunca entenderemos completamente. Nossas mentes finitas não podem compreender o infinito. Nossas mentes limitadas não podem entender o Deus Todo-Poderoso. Nós viemos com fé simples, como a de uma criança, e colocamos nossa confiança em Jesus Cristo. E quando você faz isso, você nasce de novo. Mas acontece assim: primeiro, deve haver a recepção da palavra de Deus. E eu acredito que isso é a concepção, como está escrito em 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. E em Romanos 10, lemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, esta noite, você está ouvindo, e está ouvindo a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Agradou a Deus, pela loucura da pregação, salvar os que creem. Pode parecer tolo que homens se levantem e usem palavras tiradas da Bíblia, e que essas palavras tenham o poder de penetrar seu coração e mudar sua vida. Mas elas têm, porque é a santa palavra de Deus. Este não é um livro comum. Esta é uma palavra viva. E então há o trabalho do Espírito Santo, como já expliquei. Ele nos convence. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Depois, ele passa a habitar em nós. Ele nos transforma, muda nossas vontades, nossos afetos, nossos objetivos de vida, nossa disposição.
Ele nos dá um novo propósito e novos objetivos. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. E então Ele habita em nós. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo de Deus vive em você? Se há alguma dúvida sobre isso, pegue o telefone. Se você está assistindo pela televisão, ligue para esse número e um conselheiro estará disponível para ajudar você a garantir que nasceu de novo. Lembra-se da história de Naamã na Bíblia? Naamã era o comandante em chefe de todos os exércitos da Síria. E a Síria, assim como hoje, estava muito em foco. Ele era o comandante em chefe e tinha tudo. O rei o honrava. Mas Naamã era leproso e ele sabia que, em pouco tempo, seria expulso do exército. Ele seria apenas uma pessoa andando por aí com um sino dizendo: mantenham-se afastados, eu sou um leproso. Naamã ouviu uma pequena escrava israelita falar sobre um homem maravilhoso que poderia curá-lo em Israel. Ele foi até o rei da Síria, que lhe disse: se há alguém em Israel que pode curá-lo, por favor, vá. E Naamã foi. Depois de passar por várias experiências, ele finalmente chegou ao profeta. O profeta então disse: vá ao rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e na 7ª vez você será curado. O profeta nem mesmo saiu para falar com o general pessoalmente. Naamã estava lá com todo o seu uniforme e seus homens, mas o profeta apenas enviou um servo para lhe dar a mensagem, enquanto ele permanecia em algum lugar na cozinha. O profeta nem sequer saiu para cumprimentá-lo, apenas enviou uma mensagem e o general se afastou, enojado. Mas um de seus capitães ou um de seus auxiliares disse: Senhor, se ele tivesse te pedido algo difícil, você teria feito. Ele apenas te disse para ir ao Jordão. Naamã respondeu: sim, mas o rio Jordão é lamacento e nossos rios são claros. O Jordão não pode fazer nada. E o auxiliar disse: por que não tenta, Senhor? Você é um leproso, precisa fazer algo. Então o general foi ao rio Jordão, mergulhou 4 ou 5 vezes e disse: veja, a lepra ainda está aqui, não adianta. Mas o auxiliar insistiu: Senhor, ele disse 7 vezes. Então Naamã mergulhou pela 7ª vez, e quando emergiu, sua pele estava limpa e restaurada. O que o salvou foi o fato de ter feito o que o profeta lhe mandou. O maior de todos os profetas é Jesus Cristo, e ele diz: você deve nascer de novo. Como você pode nascer de novo? Arrependendo-se de seus pecados. Isso significa estar disposto a mudar sua maneira de viver e dizer a Deus: sou um pecador e estou arrependido. Simples como uma criança. E então, pela fé, recebê-lo como seu Senhor, Mestre e Salvador, e estar disposto a segui-lo em uma nova vida de obediência, na qual o Espírito Santo te ajuda à medida que você lê a Bíblia, ora e testemunha. Se há alguma dúvida em sua mente sobre ter nascido de novo, espero que você resolva isso antes de sair daqui hoje à noite, porque a Bíblia diz: agora é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. A Bíblia também diz: aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será repentinamente destruído sem que haja cura. Você não pode vir a Deus a qualquer momento que quiser. Você só pode vir quando o Espírito Santo está te chamando e Ele está falando com você esta noite, em resposta às orações de milhares de pessoas em Idaho e em todo o país. Venha a Cristo esta noite. Por que eu peço às pessoas para virem publicamente? Já vimos várias milhares de pessoas fazerem o que estou pedindo a você. Eu peço que venham publicamente porque Jesus disse: se você não me reconhecer diante dos homens, eu não te reconhecerei diante de meu Pai, que está nos céus. Ele foi pendurado publicamente na cruz por você. Certamente você pode vir à frente deste público, neste lindo estádio, e recebê-lo em seu coração. Estou pedindo que você faça isso agora. Se você está com amigos ou familiares, eles vão esperar por você. Mas vou pedir que venha e fique aqui na frente do palco. Este é um ato simbólico
de uma decisão interior que você está tomando. E depois que todos vierem, vou dizer algumas palavras para vocês. Farei uma oração e entregarei algumas literaturas. Então, você poderá voltar e se reunir com seus amigos.